Então eu quero aqui hoje começar agora, nesse dia maravilhoso, esse dia de ceia, começar uma nova série de mensagens. Essa série vai ser em cima da carta de Tiago. Então toda vez que eu vier aqui, por enquanto, nos próximos meses, nos próximos domingos, eu vou falar sobre a carta de Tiago. E convido você, se você quiser ler em casa, essa carta ela tem apenas 5 capítulos, tá? Ela não é tão grande, ela é muito forte, profunda. Tiago ele é direto nos assuntos, nos temas que ele trata ali. Então é muito importante você ler essa carta, que você vai entender melhor também. Mas antes de nós começar no primeiro capítulo da carta de Tiago, eu quero explicar para vocês um pouquinho do contexto, né? Quem era Tiago, o que estava acontecendo naquela época e o propósito dele ter escrito essa carta. Então, primeiramente, Tiago era meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque Jesus era filho de Maria e do Espírito Santo. Não era filho de José, né? Não era um filho biológico de José. Então, os outros irmãos de Jesus, sim, eram filhos de José e Maria. Por isso ele é meio-irmão de Jesus. Porque José e Maria tiveram filhos e filhas depois de Jesus. E aqui há uma controvérsia, se vocês pesquisarem, né? A Igreja Católica não aceita isso, por causa da mistificação da virgindade de Maria. Então eles não concordam, eles vão dar várias explicações furadas aí, como por exemplo que José trouxe esses filhos de um outro casamento antes, né? Eu imagino que Deus ia quebrar os princípios da família para Jesus nascer numa família, né? É um absurdo, né? Ou então eles dizem que Jesus chamava todos de irmãos e irmãs. Mas na Bíblia está claro, lá em Mateus 13, abram lá em Mateus capítulo 13, no versículo 53 ao 56, vai estar aí na tela também. Então diz assim: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, e começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então aqui está a prova de que Tiago teve irmãos e irmãs. Aliás, Jesus teve irmãos e irmãs. E Tiago era o irmão mais velho depois de Jesus. Então, esse é o Tiago que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aceitou a Cristo. Todos os irmãos de Jesus Cristo aceitaram a Cristo depois da sua ressurreição. E Tiago foi um homem muito fiel. Era considerado um dos pilares da igreja de Jerusalém, de Israel, chamado o Justo. Então Tiago foi esse homem que escreveu essa carta. A data mais ou menos que escreveu essa carta foi entre 44 a 49 anos depois de Cristo. Foi mais ou menos entre esse tempo aí. Mas o que estava acontecendo então naquela época lá para Tiago escrever essa carta? Na Judéia, na Samaria, toda aquela região ali, o rei Herodes dominava toda aquela região. Primeiro, o rei Herodes o Grande, chamado o Grande, né? Teve 6 Herodes, mas o primeiro era o Grande, aquele que tentou matar Jesus quando ele ainda era criança, quando ainda ele era bebê. Depois esse Herodes teve vários filhos, porque ele teve 10 mulheres. E daí teve vários filhos, mas 3 dos filhos dele assumiram como tetrarcas, como príncipes, vamos dizer assim, de regiões, né? Uns de Samaria, outros da Galiléia, outros da Judéia e assim por diante. Um foi Arquelau, o outro foi Antipas e o outro Felipe. Só para vocês lembrarem um pouquinho, Antipas foi aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista, profeta João Batista, né? Por causa de Salomé, por causa da sua mãe, a Herodias lá, então mandou matar e levar numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei Agripa I, o neto, né? O neto do Herodes o Grande, porque ele era filho, não era filho desse Arquelau, nem de Antipas, nem de Filipe, era de um outro pai. Esse, o Agripa I, foi o que mandou matar a espada o apóstolo Tiago.
Porque tinha 2 apóstolos, Tiago, né? Esse Tiago era irmão de João, filho de Zebedeu. Tinha outro Tiago que era filho de Alfeu. Se você ler lá nos evangelhos, você vai entender. Então Agripa I mandou matar a espada o apóstolo Tiago, irmão de João. E ele fez isso e prendeu muitos cristãos, inclusive Pedro, que depois foi libertado milagrosamente, né? Porque agradava os judeus. Ele queria agradar os judeus, né? Então ele estava fazendo esse tipo de barbaridade. E também, nesse mesmo contexto, os judeus começaram a perseguir os cristãos e condenaram e apedrejaram quem? Estevão, um dos 7 que foram escolhidos lá para cuidar das viúvas, homem fiel. Então mataram, apedrejaram ele, mataram Estevão. Então, em meio a tudo isso que estava acontecendo, o povo das 12 tribos se espalhou por toda aquela região. E aí, os convertidos que não eram judeus estavam sendo perseguidos de várias formas, presos e tudo mais. E aí Tiago, em meio a tudo isso, escreve uma carta para confortar, dar ânimo a esses cristãos espalhados naquela região lá, que eles viviam. Então agora sim, vocês abram Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Nós vamos ler o texto e vamos entender melhor aí. Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhes será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso possa viver em condições humildes, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Senhor Jesus, queremos louvar o Pai e adorar o Senhor, como acabamos de fazer, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, damos graças a Ti, Pai, por tudo que tem feito por nós. Especialmente, Senhor, porque Tu deixou a Tua palavra, Senhor, para nos orientar, para nos motivar, para nos exortar, Deus. E eu quero pedir a Ti, que Tu abra nossa mente e o nosso coração, que essa palavra possa ir lá no profundo, Deus. Não só para que seja uma palavra boa e bonita, Senhor, mas que seja uma palavra de transformação em nossa vida. Que possamos aplicá-la no dia a dia que nós continuaremos a viver aqui nessa terra e nesse mundo, Pai. Por isso, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço. Usa-me a mim, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, e que todos possam sair daqui, Senhor, cheios e plenos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então aqui, Tiago começa escrevendo para as tribos, para as 12 tribos dispersas, aqueles convertidos, né? Aqueles cristãos que eram judeus, mas que se converteram a Cristo. Mas eu já quero começar trazendo aqui para nós. Não quero ficar com o contexto daquela época, trazendo aqui para nós, começando a partir do versículo 2. E aí Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E nesse contexto que eu quero fazer uma pergunta para você. Você aceita passar por diversas provações? Primeiro aqui Tiago parte de um princípio que nós vamos passar por provações. Ele não está dizendo assim, se passarem, não. Ele diz, tem um motivo de grande alegria o fato de passarem, quer dizer, é fato. É fato passar por provações, não é? Pode acontecer.
Então, primeiramente, nós vamos passar por provações. E às vezes nós até oramos, pedimos a Deus para nos livrar das provações. Não queremos sofrer, não queremos ter que passar por aquele sofrimento e aquela dor. Mas qual é a motivação que nos conforta? A motivação é que Jesus está com você durante a provação. A motivação é que Jesus está comigo, está conosco durante a provação. Ele nos carrega no colo, Ele nos leva para o caminho, Ele anda junto conosco ao nosso lado. Essa é a grande motivação, por isso devemos ficar alegres. A alegria de passar pela provação também, que eu entendo aqui, não é que eu vou ser alegre, vou dar pulo de alegria quando eu estou sofrendo. Porque aqui Tiago diz assim, tenho motivo de grande alegria o fato de passarem. Ou seja, depois que eu tirei o fardo, que eu passei pelo sofrimento, então, motivo de grande alegria porque eu perseverei nessa provação. Então é um motivo de alegria, ele pode ser depois que passou a tempestade. E aí Tiago continua, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Todos nós sabemos o que é fé. A fé é acreditar naquilo que não se vê, aquilo que não é palpável, aquilo que não se pode tocar, né? Conforme diz lá em Hebreus 11, 1, né? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas a prova da fé, como é que é a prova da fé? Porque aqui Tiago diz, pois a prova da fé produz perseverança. Então, a prova da fé é não duvidar durante a provação. É não se abalar durante a provação. É perseverar na provação. Isso é a prova da fé. Porque senão, se eu desistir, a minha fé não vai ser provada. Então, essa é a prova da fé. É crer naquilo que você aprendeu nas lições da Bíblia. E não somente crer, mas praticar. Esta é a prova da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. A palavra de Deus. Mas a prova da fé está na prática da fé. Para quê? Para que devemos, então, ser provados na fé? Porque a fé, a provação, vai produzir perseverança. Então, nós não devemos fugir da provação. E eu quero ilustrar isso para vocês verem como muitas vezes a gente tenta fugir, ou a gente foge, né? Muitas vezes. Vamos pegar um exemplo aqui, o emprego, né? Seu emprego está ruim, seu chefe é complicado, se eu não gosto daquele trabalho, ou eu tenho algum problema com algum colega de trabalho, o que eu faço? Eu fujo daquele emprego, eu vou para um outro. Eu mudo de trabalho, eu mudo de empresa. Mas eu não me submeto ao meu chefe. Não me submeto àquele colega que é difícil. Então eu fujo, troco de trabalho para resolver o problema. Se o problema é um vizinho, então eu não vou conversar com aquele vizinho. Não vou com a cara dele. Eu pego e mudo de bairro, mudo de cidade, me afasto daquele vizinho. Estou fugindo novamente da provação. Se o problema é a família, familiares, então me afasto da família. Não converso mais, não falo mais com meu irmão, falo mais com meu cunhado. A minha sogra querida, então, não é assim? Se o problema é a esposa, troca de esposa. Se é o marido, troca de marido. Se é o filho, manda embora de casa. E assim a gente vai fugindo das provações. Se o problema são os amigos, isso é fácil, só trocar de amigos. Não preciso perdoar, não preciso ter compaixão, não preciso orar por ele, para ele superar aquela dificuldade. Eu simplesmente troco de amigos. E aí assim eu vou fugindo das provações. Se o problema é a igreja, eu troco de igreja. Simples. O problema é a igreja, eu vou para outra igreja e está tudo resolvido. Mas até quando que eu vou fugir da provação? Até quando eu posso fazer isso? Às vezes vai chegar um ponto que não dá mais para fugir, vai ter provações que é a saúde. Tem provações que não tem como fugir. E se eu continuar fugindo, as provações virão de novo. 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Porque Deus tem um propósito através das provações. Qual é o propósito para mim e para você? É moldar o meu caráter. É melhorar o meu caráter. É melhorar o nosso caráter. Por que melhorar o nosso caráter? Porque no versículo 4, Tiago diz assim, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a aprovação traz para nós a perseverança,
se nós perseverarmos na aprovação, nós vamos nos tornar completos, sem que nos falte coisa alguma. Primeiro ali ele diz para que sejamos o quê? Maduros. O que é ser maduro? É ser adulto, ajuizado, criterioso, equilibrado, sensato, sóbrio, uma pessoa sóbria, prudente, uma pessoa pronta para ser colhida. Maduro é pronto para ser colhido, não é assim? Quando é que você vai colher uma fruta? Quando ela está madura. Nós temos um exemplo aqui muito conhecido, que é a videira, né? Por quantas fases passa a videira? Primeiro ela murcha, seca, depois é podada, aí vem o broto, as folhas verdes, e aí vem o fruto amadurece, e então ela é colhida. Mas ela passou por todas as 4 estações do ano para chegar a esse ponto. E a aprovação em nossa vida é para nos tornarmos maduros, assim como a videira. E quando o fruto estiver maduro, então sim, ele será colhido. E aí Tiago diz assim, para que sejamos maduros e íntegros, incorruptível, honestos, imparcial, sólido, permanente, resistente, inabaláveis. Tudo isso e muito mais é ser íntegro. Aprendemos todas essas coisas através das provações. Ficamos mais fortes, mais cascudos, como se diz, né? Mais experientes. É assim que Deus usa as provações na nossa vida. E nós temos dificuldade de aceitar. Mas abre ali em Hebreus, capítulo 12, vamos ler os 7 e o 11. Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 11. Diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o pai ou qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, as provações para nós é a disciplina de Deus. Deus permite para que nós sejamos disciplinados. Devemos chegar ao céu aprovados, não é assim? Sem que lhe falte coisa alguma. Tiago disse ali no final do versículo 4, para que não falte coisa alguma. Como é que nós chegamos no céu aprovado? Deixa eu usar um outro exemplo aqui. Tem alguns ainda que são estudantes aqui, né? Como é que é um estudante? Estuda o ano inteiro, ou a cada semestre, tem as provas. Não é assim? A prova é para ver se aprendeu a lição. E se não passar na prova, vai repetir a lição. Se não passar na prova, vai repetir de ano. No meu caso, na minha época que eu estudava, rodava uma matéria e tinha que estudar o ano inteiro de novo, todas as matérias. Hoje não. Hoje você roda numa disciplina, simplesmente repete aquela, né? Facilitaram isso hoje. Mas na minha época não. Rodava um ano, tinha que repetir o ano todo, né? Tinha que tirar nota boa, né? Não podia tirar aquelas notas de telefone de prefeitura, né? Tipo 2200, não dava certo, né? Ia rodar de ano com certeza, né? Tinha que ser nota boa. Então, a prova é necessário. E se nós não formos aprovados, não chegamos no céu prontos, completos. Nós precisamos passar no teste. Versículo 5, Tiago diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Poxa, até fiquei pensando, o que Tiago quis dizer com um versículo sobre sabedoria no meio das provações? Será que é porque um sábio não deveria passar por provações? Será que é essa a lógica? Eu creio que sim, porque muitas vezes a falta de sabedoria nos acomete a passar por dificuldades. Muitas vezes eu me puxo a enxada nos pés, não é assim? Eu me crio o problema, eu tomo decisões erradas. E aí vem uma provação. Por quê? Faltou sabedoria. Né? Faço um negócio mal feito, começo um relacionamento complicado, perigoso, e assim vai. São várias coisas que podem me fazer eu passar por provações. Mas nesse caso eu estou me puxando a enxada nos pés. Então a sabedoria ela é muito importante na provação. Até porque eu preciso de sabedoria para sair da provação.
Se você estiver passando por uma provação, peça sabedoria a Deus para Ele te dizer como você achar o caminho de volta. Senão você vai sofrer mais, vai tomar mais uma decisão errada e a provação vai aumentar. Então precisa de sabedoria para sair do problema. E aí também dá para nós compreendermos que Tiago está dizendo assim, busque a sabedoria. Busque por sabedoria. Onde é que eu busco a sabedoria? Primeiramente, na Bíblia, na palavra de Deus. É ali que eu encontro a sabedoria. Também eu encontro sabedoria em conselhos. Peço um conselho para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais experientes, para as pessoas mais sábias. Se você vai abrir um negócio que você não entende, que você não conhece muito, vai e peça conselho para alguém naquela área. Se você vai fazer uma construção, você vai ter que pedir conselho para um pedreiro, um carpinteiro, um engenheiro. Não adianta ir pedir conselho para um médico. Então nós precisamos buscar conselhos, buscar sabedoria antes de tomar as decisões. E eu sei que hoje nós vivemos uma geração e todos, a grande maioria, não gosta de pedir conselhos ou não gosta de ouvir conselhos. Não quero ofender ninguém, mas principalmente os mais jovens. Eles até ouvem, mas eles acham que os velhos são ultrapassados às vezes. Que os velhos já deu o que tinha que dar, né? Que é a última faísca. Não, não é assim não. Não é assim não. Os velhos podem ter errado muito, e ainda eram, mas eles, pelos erros, eles aprenderam. Tá? Então, lembre-se que antes de você tomar uma decisão de fazer alguma coisa grande, peça conselho aos mais velhos. É assim que a Bíblia nos orienta, lá em Provérbios capítulo 15. Abre lá em Provérbios capítulo 15. Capítulo 15, versículo 22 e 23. Vai estar aí na tela. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Então, aqui é a palavra de Deus que está nos orientando que devemos pedir conselhos antes de tomar alguma decisão. No versículo 6, Tiago, voltando lá para Tiago, Tiago diz assim, peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então nós temos que clamar em uma oração, pedir sabedoria a Deus, pedir conselho para as pessoas, para os mais sábios, e ao mesmo tempo orar com fé. Pedir com fé, porque se eu sou aquela pessoa que duvida, é como a onda do mar, agitada e levada pelo vento. Ou seja, o exemplo é que quem duvida é uma pessoa que não acredita nas promessas de Deus. Quem duvida que Deus vai operar, quem não tem fé, tem a mente dividida, é porque não acredita nas promessas de Deus. E é manipulado pelo mundo e pelas pessoas como a onda do mar. É manipulado pela mídia. Isso é falta de fé, isso é mente dividida. E aí no versículo 7, Tiago diz assim, não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, sem foco, sem propósito, sem direção e sem convicção. Tem a mente dividida, não tem equilíbrio, toma decisões precipitadas, não ouve conselhos e é insensato. Essa é uma pessoa que faz as coisas sem ouvir a Deus e sem ouvir conselhos. Por isso, ali em Provérbios capítulo 16, abram ali, Provérbios capítulo 16, versículo 21 e 22, diz, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aquele que o tem, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Mais um conselho aqui, sábio, para nós, porque o sábio ele é considerado prudente, mas aquele que não tem prudência, o insensato, recebe castigo, é o que diz aqui. Então, sempre lembre-se desse ensinamento. De novo, o insensato não tem sabedoria em seu coração. E Paulo também diz, não precisa abrir lá, mas em 1 Coríntios 3, 18 e 19, em um outro texto, Paulo diz assim que a sabedoria deste mundo é loucura para aqueles que o buscam.
Em outro lugar ainda ele diz que alguns achando-se sábios tornaram-se loucos. Vocês lembram, né? Então não existe sabedoria nesse mundo. A única sabedoria que existe nesse mundo são através das pessoas que temem a Deus e que seguem a palavra de Deus, que buscam essa sabedoria na Bíblia. Por isso, pense e olhe aonde são as suas fontes de sabedoria. E aí Tiago volta ali para o versículo 9, né? Dizendo assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Aqui eu não quero tratar da questão da humildade, que vai ter em outro momento. Mas de condição humilde, aqui falando na área espiritual, Tiago fala sobre uma pessoa que pode ser muito humilde, às vezes até passar por necessidade, mas pode ser um exemplo como um líder de ministério, como um evangelista, como um missionário, como um cristão. E pode estar em posição elevada perante Deus, mesmo sendo muito humilde. Já o versículo 10, ele fala o oposto. 10 e 11, diz assim: e o rico deve orgulhar-se caso possa viver em condições humildes. Por quê? O rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o quê? O calor. E aí seca a planta, né? Então cai a flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Aqui, Tiago fala o contrário. O rico deve orgulhar-se caso consiga abrir mão de sua riqueza e viver na graça de Deus com humildade. Coisa que é difícil, né? É difícil. Vocês conhecem aquela outra palavra que diz que é mais fácil um camelo passar por um orifício da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, temos que ter esse cuidado para que sejamos humildes, para que a gente possa ter uma posição elevada perante o Senhor, não perante as pessoas. Perante as pessoas não tem o porquê, não importa meus status perante as pessoas, mas importa a minha posição perante Deus. Então, para nós, e concluindo aqui, se você está passando por provação, existem algumas etapas práticas, né? Algumas etapas práticas que você pode colocar para você mesmo, que podem te ajudar. Primeiramente, lembre-se de que Deus está contigo, anda junto contigo. Clame a Ele em oração, peça por sabedoria a Ele. Então essa é a primeira etapa. Se você está passando por uma dificuldade, uma provação, uma situação crítica, primeiro lembre-se que Jesus está contigo e que você deve buscar sabedoria, pedir e clamar a Ele. A segunda etapa, peça, porém, com fé sem duvidar. Não tenha uma mente dividida. Não seja manipulado por este mundo, pelas pessoas. Não busque a sabedoria desse mundo. Não busque a sabedoria desse mundo. Essa é a segunda etapa. Terceira etapa, não seja insensato, imprudente. Peça conselho aos sábios, aos mais experientes, mais velhos, e espere pela resposta de Deus. Às vezes nós oramos hoje e queremos a resposta de Deus ontem. Não é assim? Nós temos que orar e esperar a resposta de Deus. Não precisamos ser ansiosos, temos que ter paciência e esperar a resposta de Deus. Quarta etapa, o propósito de Deus é nos tornarmos maduros, íntegros e aprovados, sem que falte coisa alguma. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Então, não adianta nós fugir da provação. Não fuja. Ore para Deus para que Ele te conduza durante esse tempo. E aí, Tiago finaliza no versículo 12, dizendo assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então agora aqui eu volto para aquela pergunta inicial. Você aceita passar por diversas provações? Aqui Tiago conclui esse primeiro parágrafo, esse primeiro texto aqui, dizendo que nós vamos receber a coroa da vida. Existe um prêmio para nós, para que todos aqueles que perseveram nas provações recebam a coroa da vida.
Não vamos receber se não perseverarmos. Porque diz aí, versículo 12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque receberá a coroa da vida. Vamos orar? Senhor, queremos louvar a Ti e agradecer a Ti, Pai, porque o Teu amor, Ele é inexplicável, Ele é incondicional. E mesmo que nós não compreendemos por que precisamos passar por provações, por diversas provações, não compreendemos, ó Pai, porque o Senhor nos disciplina, mas precisamos nos entregar a Ti, Senhor. Precisamos aceitar e entender que isso é para a nossa maturidade, é para ficarmos prontos como um fruto maduro para ser colhido. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, oro a Ti. Conduz, Senhor, nossos corações, aquebranta cada um. Nos dá, Senhor, a cada dia da Tua revelação. E nos acompanha nessa caminhada, Deus. Nos carrega em Teus braços, para que sejamos sábios e maduros, íntegros, Senhor, aguardando a Sua vinda. Para que a Sua glória, Senhor, seja sempre o nosso propósito, seja o nosso alvo, seja o nosso objetivo aqui na terra enquanto vivermos. Por isso eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.